no YouTube. A gente colocou uma série de vídeos que a gente tem lá já há algum tempo e a gente está criando lá uma playlist específica do Hub Conecta. Então, essa é a primeira edição do Hub Conecta nesse formato online e a gente tem mais novidade aí para frente. Bom, então, para a gente começar o nosso papo hoje, Fran, queria te pedir para se apresentar aí do jeito que você preferir, né? Acho que muita gente te conhece, desde que a gente anunciou que íamos ter a live com você, muita gente mandou mensagem achando muito bacana, muito legal, Obrigado. muitos teus fãs, né, lá de Juiz de Fora, amigos, nos acompanham. Mas fica à vontade aí para você se apresentar do jeito que você achar que é pertinente. Primeira coisa, olha para que câmera? Câmera do Instagram, câmera do Zoom. O cara trabalha em Pode televisão, Zoom. já fica neurótico com esse negócio. Tá, Era do beleza. Zoom, pode ir do Zoom. Então, pessoal, eu sou André Fran, eu sou jornalista e faço programas, tenho uma produtora que faz programas de TV, né? Trabalho com audiovisual. Já fiz programas para Sport TV, TV Globo, Multishow, Globo News, mas os mais conhecidos são os trabalhos que eu fiz, que foram Não Encontrar em Casa no Multishow, que evoluiu, se transformou, Que Mundo é Esse?, que é o que eu faço hoje na Globo News, que eu sou diretor e também apresento, junto com o Palito Cebrián e Michel Coelho. E os programas da produtora acabam sendo conhecidos por esse caráter de ter uma função social, de viagem, de cultura. O Que Mundo é Esse? Hoje é o que a gente coloca a cara também, o que tem a minha cara ali na frente da câmera, mas a gente faz outros projetos onde eu estou ali como ou na direção, ou no roteiro, ou na produção, mas todos eles com esse aspecto de viagem, de questionar, de acreditar que a gente pode gerar também questionamentos e uma colaboração por um mundo melhor através do conteúdo audiovisual. E fora comentar a política internacional lá na Globo News, pitacar nas redes sociais, estou por aí em tudo que é lugar. Bacana, bacana. Ô, Fran, não sei se você se lembra, uns 3, 4 anos atrás, eu te convidei, quando eu era professor lá da SPM, do IBMEC no Rio, te convidei para participar de algumas aulas com os estudantes, para contar das tuas experiências, principalmente com Volunteer Vacations. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta que é o seguinte, assim, de tudo que você já viveu, né, você que é um cara que já esteve em territórios vivenciando conflitos seríssimos no mundo, durante o momento que esses conflitos aconteciam, quais foram as tuas 3 experiências de campo mais marcantes? Eu acho que, assim, primeiro até para falar um pouco do perfil dos programas que eu faço, que vão ajudar a entender essa resposta. A gente sempre quis, e lá no início, quando a gente começou com esse projeto de amigos viajando com uma câmera na mão e questionando assuntos e situações que eles queriam ver mesmo de forma real, nós não fomos convidados para apresentar o programa X, né? A gente queria ir para esses lugares, a gente queria ver com nossos próprios olhos, a gente queria contar a nossa versão daquelas histórias. Então, é sempre uma coisa muito que a gente já pesquisa, a gente já conhece, a gente já estudou. Claro que quando a gente chega no Iraque ou na Coreia do Norte, na Ucrânia, no Cáucaso Russo, muita coisa muda, né? A gente vê que aquilo tudo que a gente aprendeu, quando a gente chega na experiência em campo, tem que adaptar muita coisa se achou que ia ser mais tranquilo e é mais complicado, outra coisa se achou que ia ser interessante de mostrar e não é tanto, e vice-versa. Então, muda muito na hora do campo. Mas a gente nunca quis passar por caras arrojados, corajosos, indo para lugares perigosos. A gente sempre quis deixar claro que a gente tinha muito critério no que a gente queria fazer, a gente queria ganhar uma credibilidade, que a gente tinha uma bagagem para informar e para reportar aquilo que a gente estava reportando. Então, a gente não vai para lugares que estão só bombando, com bomba, literalmente, para passar por corajoso, para passar perrengue. Quando acontece isso é porque a gente errou o cálculo e a gente acaba indo. Então, caindo na pergunta, né, tendo explicado isso, 3 lugares que o campo me mostrou muito a importância foi quando eu fui para Bagdá, em 2010, no momento que oficialmente o governo americano, depois da invasão do Iraque, passava para a mídia internacional, no mundo todo, de que o Iraque agora, depois da invasão, voltava a ser um país estável, que já podia ter o seu próprio governo, que as coisas estavam mais estabilizadas, e a gente, bom, vamos lá colocar isso à prova. E a gente se deparou com um cenário de guerra, de conflito, sem controle nenhum. De um lado era soldado americano, do outro soldado americano. Aí do outro você passava num checkpoint, os caras sem camisa, com uma K-47 na mão, pedindo seu passaporte. Você nem sabia quem era. Então, foi importante o campo para mostrar que, às vezes,
a versão oficial, né, a divulgação atende também a alguns interesses, nem sempre condiz com a realidade. Outro lugar que também a coisa do ir a campo me marcou muito foi no Irã. Eu fui no Irã em 2009, se não me engano, e voltei em 2019, quase 10 anos depois. E das duas vezes eu tive a mesma impressão. Até hoje as pessoas, por essa barreira de desinformação, de preconceito, de realmente a gente não ter tanto acesso ao que acontece no Irã ou no Extremo Oriente também, a gente tem uma visão do Irã muito deturpada. Então a gente acaba sabendo de extremistas, fundamentalistas, terroristas, e as pessoas, quando eu falo que vou para o Irã, nossa, cuidado no Irã. Cara, você chega no Irã, é um lugar extremamente hospitaleiro, o povo mais hospitaleiro que eu já conheci, uma estrutura incrível, você pode viajar em segurança, estradas boas, pontos turísticos conservados, históricos bem mantidos e de fácil acesso, hotel de qualidade, restaurante de qualidade. Eu recomendo para os meus pais, falo, sai do roteiro Paris, Nova York, vai para o Irã, vai para Teherã, roda por Isfahan, as outras cidades são lindíssimas. Então foi um lugar também que essa coisa da experiência em campo, como você perguntou, mudou muito assim depois do antes e depois. Né? Com toda a informação, ainda foi o ir a campo foi fundamental. Muito bom. Eu conheço muita gente que admira demais o teu trabalho, porque além de você ser um jornalista que relata a contemporaneidade de uma forma muito particular, eu conheço muita gente que sempre te elogia por isso, né, que elogia o teu trabalho por conta dessa forma de narrar o mundo contemporâneo, mas que também te admira pela coragem e pela capacidade de se articular e de se organizar para conseguir chegar nesses lugares, para conseguir identificar contatos, para conseguir identificar fontes e conseguir dialogar com nativos. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, o que disso que você aprendeu a fazer, você aprendeu na escola? O que dessa tua prática profissional, dessa tua capacidade, dessa tua habilidade narrativa, dessa tua habilidade de se articular, de conversar com pessoas de diferentes culturas, de repente conseguir chegar na Crimeia, de repente perseguir caras que estão fazendo fake news num determinado lugar da Europa. O que disso você aprendeu na escola e o que disso você aprendeu fora dela? Boa pergunta. Vou ter que ir raciocinando aqui enquanto vou tentando também, né, fazer essa autoanálise. Eu acho que a escola foi fundamental para mim no sentido de identificar aquela coisa da aptidão, né, do talento ou do dom que eu tinha. E na escola eu me lembro que eu gostava muito de desenhar, desenhava os amigos e gostava de escrever, escrevia histórias. Tipo, aula de redação para mim não era um problema. Eu escrevia a redação que era passada e escrevia outras com a galera, de brincadeira, sacaneando a turma e tal. E criava desenhos também ilustrativos disso. Então, esse lado criativo tinha muito em mim. E eu acho que eu tive professores que foram me canalizando muito para esse lado, foram percebendo esse meu gosto por isso. Não sei se trabalha com a questão do dom, mas foram vendo que eu tinha um gosto por aquilo e foram me incentivando nesse sentido. Que, claro, depois, agora, décadas depois, agora que eu estou velho de cabelo branco, eu vejo como é que isso foi seguindo um caminho que hoje eu tenho essa coisa da curiosidade pela informação, de gostar de contar a minha história, de gostar de formatar, né, o storytelling daquilo que eu vi, que eu entendi, que eu questionei, como é que eu vou traduzir isso num produto audiovisual, como é que eu vou passar isso para as pessoas. É uma evolução, né, desde aquele período de escola. Mas eu tenho uma historinha curiosa, tem uma crítica assim, de que eu vivi na escola, que eu tinha visto toda essa questão do que eu tinha inclinação, de que eu gostava de falar, de contar, e fui, não, então tem que fazer comunicação, publicidade, alguma coisa nessa área, aquela época que você está, que vestibular eu vou fazer. E aí tinha uma orientadora educacional que chegou e falou, mas você... E eu sempre fui quieto, eu sempre fui... Agora quem está assistindo não vai acreditar tanto assim como eu falo pra caramba. Mas eu sou um cara mais introvertido, mais introspectivo, assim, gosto mais de observar, não sou tão expansivo, sou envergonhado e tal, sou mais dos quietinhos. E já era naquela época. E ela falou, comunicação, mas você é tão calado assim, não vai dar certo comunicação, não. Cara, eu guardei isso, da época de escola. E uma amiga minha também da escola, eu guardei também, que ela tipo, foi em minha defesa. Não,
ele pode fazer comunicação visual, ele pode se comunicar através da escrita, ele pode, que acabou sendo o que eu também fui desenvolvendo, né? Depois eu acabei indo para frente das câmeras e apresentando, foi uma coisa que eu também foi consequência, né? Eu não queria aparecer na TV, pelo contrário, eu queria ir para os países, queria ver aquelas histórias, queria contar, não necessariamente aparecendo diante das câmeras, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo e melhorando e vencendo essa barreira da timidez também. Mas foram coisas que me marcaram na época de escola, você vê como é que a escola influencia para o bem e para o mal também. Com certeza, com certeza. Então, hoje você tem uma inserção muito interessante, né? Você vem de uma trajetória de pensar programas. Quando o Não Conta Lá em Casa começou, você já me contou essa história algumas vezes. Vocês eram mais jovens, você era mais jovem, dialogava com o público da tua idade, e você e os teus parceiros no programa foram amadurecendo e foram percebendo também que precisavam contar as histórias de outra maneira. E hoje você é um jornalista que está discutindo política internacional. Você hoje é um jornalista que você participa da Globo News, você participa em outras instâncias e está pensando o mundo internacional. Acho que é inevitável a gente não aproveitar essa oportunidade para te perguntar, você, como alguém que tem andado pelo mundo e tem pensado o mundo sob uma perspectiva internacional, mas sendo brasileiro, né, se reconhecendo como brasileiro dentro desse contexto, como é que é o teu olhar para a crise que a gente está vivendo a partir da epidemia da Covid? Tiago, eu já tive durante esse período de quarentena, né? Outro dia que eu fui parar para contar, que já tem meses, né? E aí começa a dar aquela impressão de ano perdido mesmo, né? O ano já está chegando para o meio aí, parte dele ficou preso dentro de casa. Tinha tantos planos para fazer, de palestra, de viajar com a família. Mas por conta disso, eu já vivi alguns momentos dentro dessa análise que você propôs fazer agora. E eu já tive um momento mais otimistas e momentos mais pessimistas. E eu acabei ficando no meio do caminho. Eu acho que, conforme eu fui observando e analisando até pela profissão, e as pessoas me perguntando e pedindo contribuições nesse sentido, em termos das nações e do multilateralismo e da globalização, e se a gente for lembrar dos pós-guerras que a gente viveu e que depois disso as nações dialogaram, se uniram, criaram organismos para que aqueles terríveis episódios não voltassem a acontecer, e foi criada a ONU e tudo mais, a gente não está vendo isso agora, né? Pelo contrário, a gente já vinha num momento de isolamento, de se fecharem nos seus próprios nacionalismos, e agora a gente vê isso sendo acentuado, com preconceito com o outro, com se fechar nas suas próprias fronteiras, controlar ainda mais essas fronteiras. A gente viu depois do 11 de setembro, as fronteiras e a viagem de avião e aeroporto mudou completamente a forma de viajar. Eu acho que agora isso vai mudar ainda mais no sentido de saúde, de checagens de saúde pública e tudo mais. Então, eu acho que no sentido global, em termos de nações e dos líderes que a gente tem hoje em dia, do momento que a gente vive, pode ser uma coisa mais pessimista, no sentido de a gente não ter mais o que eu acho legal do multiculturalismo, da gente conhecer o outro, da gente viajar e misturar isso tudo, e tem um cara de cá e um cara de lá, e viajar de forma mais aberta e livre. Eu acho que isso vai ficar um pouco mais regulado. A gente está vendo, pelo contrário, as nações, em vez de dialogar, você está vendo uma nação roubar carregamento de máscara que é para o outro, e de ultrapassar, de querer furar a fila para acesso à descoberta de uma potencial vacina, para chegar primeiro no seu país. E então, por esse lado, eu sou pessimista. Por outro lado, eu vejo a sociedade civil e organizações discutindo isso como um momento e uma pausa para a gente ressignificar vários valores, né, do nosso consumo, da nossa sustentabilidade, da correria do dia a dia, que a gente não parava e achava que estava preso, e realmente ficava preso. Eu mesmo me via nessa situação várias vezes. Você está preso naquela roda, você vê que você tem que parar, que você dá um break, mas você não tem tempo e almoça na mesa do trabalho porque tem uma outra reunião e tem que correr para outro lugar e chega tarde no trabalho. E da presença do Estado, na hora que a gente vê os mais vulneráveis ficando ainda mais vulneráveis no momento de pandemia, e de como é importante o Estado dar um aporte para essas pessoas também poderem ter o seu isolamento, se manterem protegidas, porque elas se mantendo protegidas vão estar protegendo o todo, vão estar protegendo a sociedade como um todo, né? E como é que a gente tem que pensar no próximo. Acho que esses valores, isso que parecia tão utópicos, né? A gente via lá o Bernie Sanders nos Estados Unidos se candidatando com uma pauta que falava, né, da importância de proteger os mais vulneráveis, de atacar a desigualdade social, da saúde universal, da educação gratuita para todos. Isso é coisa de maluco, de idealista.
Aí chega uma pandemia que coloca a gente nessa situação de crise que a gente está falando, não, a gente tem que discutir isso, né? Se a implementação não era aquela, mas a gente precisa implementar grande parte disso de alguma maneira. Então, por esse lado, eu acho que eu começo a enxergar um pouco de um lado mais positivo. Entendi. Outro dia eu estava participando, fui convidado a participar de um evento fechado, um webinar fechado de uma empresa, e o tema do evento era, tinha um título bacana que era assim: Obrigado, vírus, por acelerar a nossa humanidade. Em alguma medida, você, né, o teu feeling, a tua sensação é de que esse vírus pode, de fato, ser uma oportunidade para a humanidade repactuar valores, repensar modelos de vida, ou a tua sensação é de que quando a quarentena acabar, muito mais rápido do que a gente pode imaginar, as pessoas voltam para os seus comportamentos de antes do isolamento social? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não dá para a gente agradecer o vírus, né? Mas eu acho que é importante sim a gente aproveitar esse momento que é inevitável de quarentena, que é o que a gente tem que fazer, é a nossa parte, que o mundo se vê unido na mesma situação. Claro que tem uns que estão numa situação melhor, mais privilegiada do que os outros, e até isso é aproveitar para a gente observar isso, como é que tem gente que em campos de refugiados, gente em fronteira fugindo de guerra, gente presa em situação de conflito, gente em situação de violência doméstica, mulheres principalmente, e a gente também, olha só como é que isso está acentuando, né? Observar. Eu vejo, talvez num plano mais macro, a gente veja priorizadas algumas debates nesse sentido, vão deixar de ser coisa tão tópica de um mundo que nunca vai chegar, de um momento que não vai acontecer, para ver que, olha, não, isso pode ser necessário, outro momento como esse pode ser necessário, isso pode ser uma boa oportunidade para pensar isso. Mas pelo instinto humano de repente voltar para a zona de conforto e achar que está tudo bem e começar a fazer as coisas como já eram feitas. Por isso também acho que é importante alguma entidades, organizações, o governo criar padrões, né, para que as pessoas sejam, aos poucos, tenham um hábito, como a gente usar cinto de segurança. Foi um hábito que foi imposto, mas que a gente foi vendo, tornando natural e vendo que era para o nosso bem. Eu acho que a gente vai ter que ter algumas regulações, algumas implementações nesse sentido, para a gente, se for deixar, né, solto, eu acho que a gente não vai adotar tão naturalmente, mas se forem implementadas, a gente vai acabar se habituando e vendo o que é melhor para a gente. Bacana. Fran, chegaram algumas perguntas aqui para a gente, e tem uma do Rodrigo, interessante. Ele perguntou de onde vem essa motivação para descobrir onde estão essas pessoas que estão em dificuldade e ir lá sentir na pele da mesma forma que elas essas dificuldades. Cara, de onde vem é difícil responder, mas é uma coisa que sempre teve comigo, assim, mesmo antes de trabalhar com audiovisual, mesmo antes de optar pela carreira de jornalista mesmo, eu fiz publicidade antes de fazer jornalismo, eu sou formado nas duas, mas me incomodava muito particularmente aquela coisa meio juvenil, meio da inocência da juventude, me incomodava muito as injustiças do mundo, sabe? Eu sempre fui um cara meio indignado com isso e tentava de alguma forma participar e atuar naquilo que me indignava, me incomodava tanto que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, lá nos primórdios, ajudei Centro de Mídia Independente, criava textos para essas situações de boicote contra países e tudo mais. Fui, né, amadurecendo, desenvolvendo, mas mantendo esse caráter de inconformado com as injustiças que eu via no mundo. E conforme eu fui viajando, criei um projeto que era justamente me levar para conhecer algumas das grandes questões do nosso planeta e ter contato direto, né, pelo formato que a gente quer, ter contato direto com essas histórias, com essas pessoas, né, porque a proposta do programa era fazer uma informação com entretenimento, então era diferente um pouco daquele jornalismo de você só despeja a informação, né, que também é super importante, super valioso, mas o nosso era de ter contato com a história.
quebrando até algumas regras assim de cinema, de documentário, de jornalismo. Mas acho que conforme eu fui vivenciando isso, foi cada vez mais aflorando em mim essa inquietude, esse desejo de ver as questões e tentar ajudar de alguma forma, nem que foi um grãozinho de areia do audiovisual. E aí foi por isso que a gente criou também a Volunteer Vacations. Eu, aí com a Mariana Serra, com a Alice Raton, o Thiago é super parceiro nosso, conhece bem o projeto, mas foi nesse caminho de testemunhar e de ver tanta injustiça, tanta miséria, tanta desigualdade, e já dar essa contribuição através do programa, né, expondo aquilo, fazendo as pessoas questionarem, quebrando paradigmas, quebrando preconceitos, mas a Volunteer Vacations, essa empresa social de impulsionar as viagens voluntárias, né, a pessoa poder ter férias voluntárias em diversas partes do mundo e fazer um pouco de trabalho humanitário, foi uma maneira também de deixar um legado mais duradouro, né, de deixar um impacto mais profundo na mudança do mundo. Foi meio que uma história, um capítulo bom nessa história que responde um pouco a isso. Bacana. É muito interessante porque a tua fala, ela é uma fala que revela o tempo todo uma prática que é um contraponto a atividades mais tradicionais, né? Você vai buscar uma prática documental ou uma prática jornalista de registrar aquilo que talvez não seja um interesse no mainstream e que, de alguma maneira, também faz numa linguagem diferente da tradicional. A Volunteer Vacation, sem sombra de dúvida, é um ícone, né, dessa forma de se pensar, ao invés de se fazer negócios de uma forma tradicional, se fazer negócios de uma forma que melhora o mundo. E você, mais do que ninguém, você também conhece a minha trajetória, conhece a trajetória da Escola Hub. Eu não tenho como deixar de te perguntar dessa perspectiva de alguém, né, que ao longo da vida vem fazendo o exercício de fazer diferente, de buscar aquilo que talvez não seja o que a maioria busca. Quando você olha para a escola tradicional, a escola que predomina na maior parte do nosso sistema, do nosso país, tem alguma coisa que te incomoda ou, na sua visão, está tudo bem com as nossas escolas? Então, essa questão, exatamente o que você falou, essa coisa de questionar, né, que a raiz também de todos os projetos que a gente faz, não só o Não Conta Lá em Casa, não só esse, mas todos os projetos que passam pela nossa produtora, tem isso que são os pilares, quais são os pilares fundamentais do nosso mundo, o que tem de errado, de desigual, de injusto, de atrasado, e a gente até, você ajudou a gente participou disso, tem um projeto que volta e meia ele ressurge, uma hora ele vai emplacar, que trata dessa parte de educação. Porque eu também, conversando com um amigo, o Armando Aguinaga, não sei se ele vai assistir, mas um salve aí para ele, foi quem botou essa sementinha, um cara que pesquisava educação há muito tempo, também quando conta da filha dele, novinha, que a escola vai botar, e um cara viciado em informação foi função disso tudo, e ele me chamou a atenção para essa coisa de, cara, como é que você entra numa garagem mecânica de 50 anos atrás e você entra hoje em uma, é completamente diferente. O equipamento, o método de você mexer no carro. Você entra num hospital de 50 anos atrás e entra num de hoje, totalmente diferente também. A modernidade, os exames, como é que são mais rápidos, né? Os laboratórios, as pesquisas. Agora, você entra numa escola de 50 anos atrás e a de hoje, é basicamente a mesma coisa, falando das escolas mais tradicionais. É a turma perfilada, virada para frente, o quadro negro, o professor dando aula e tomando nota, tomando ponto, quem errar está errado. É igualzinho a minha avó ia na escola. E eu assisti também um TED Talk uma vez do Ken Robinson, você deve conhecer bem, que é um cara que estuda as metodologias de ensino e tudo mais. E eu que sou muito ligado à criatividade, sempre trabalhei com esse lado criativo de criar programas, criar formatos, criar histórias. Ele fala, cara, esse método de você dar erro quando a pessoa dá nota ruim, tirar ponto quando o aluno erra, coíbe altamente a criatividade, né? Porque a criatividade, a evolução é tentativa e erro, né? Então, se você bota o cara, putz, eu vou usar aqui, vou ver, será que não é isso aqui? Não vou usar, não, porque se eu usar, ele vai tirar ponto mesmo. Então, ele é muito interessante, claro que aí você tem os sistemas de ensino, quem sou eu para falar sobre isso com o Thiago Almeida, mas de avaliar, né, a evolução do aluno, da nota e tudo mais. Mas eu achei muito interessante essa coisa de você punir o aluno que está ousando pensar numa coisa diferente, de ir além, por mais que seja errado, mas antes de você encaminhar ele para o certo, você pune ele por ter ido
por um outro caminho, por ter tentado uma outra conexão. Então, essas duas coisas me marcaram muito, né? De como as escolas tradicionais são antiquadas e como elas unem a criatividade, né? A ousadia, a evolução. E aí eu comecei a pesquisar. E aí minha filha nasceu, está com 4 anos hoje. Espero até hoje a Escola Hub no Rio de Janeiro para poder inscrever ela. Mas eu fui pesquisando outras escolas, outras metodologias. A escola dela é super bacana, uma escola também construtivista, que tem uma outra maneira de pensar. Mas foi quando eu comecei a ter esse contato e fazer essa análise de uma maneira mais profunda e gerou também essa inquietude em mim na área de ensino e educação. Talvez por isso a gente troque e eu te pentele tanto, Thiago, com perguntas e sugestões e ideias. É bacana porque hoje a gente inverteu, né? Normalmente é você que me convida para poder participar das lives, apesar de que eu também te convido, né, para poder participar das aulas. Então, Verdade. a diferença Acabou. é só que hoje a gente está aqui no ambiente digital. Você mencionou o Cam Robinson e, para quem não conhece, o Cam Robinson ele é um professor e pesquisador britânico que escreveu um livro que virou um TED, que ficou muito famoso em português. Eu acho que o TED em inglês ele tem legenda em português, mas é alguma coisa do tipo como as escolas matam a criatividade. Então, ele faz justamente essa análise de como a estrutura do modelo escolar tradicional ela não dá espaço para nada que seja diferente do que foi planejado. Esse é o ponto. O sistema educacional tradicional ele roda numa lógica de linha de produção padronizada. Não tem muito espaço para o improviso. As coisas acontecem dentro de um fluxo em que todos aprendem as mesmas coisas ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, na mesma velocidade, independentemente do interesse, independentemente do nível de conhecimento prévio sobre aquele assunto. E isso, no médio e longo prazo, vai construindo no aluno um certo conformismo, né? Uma ideia de que não adianta, para que eu vou fazer pergunta? Para que eu vou tentar me colocar aqui? O professor também não vai responder direito, ele não tem muito tempo, ele vai começar a olhar no relógio. Eu me lembro que o que mais me incomodava ao longo da minha vida escolar e universitária era quando eu fazia uma pergunta e o professor, antes de me responder, ele olhava no relógio. Sabe, aquele gesto de, pô, deixa eu ver aqui se dá tempo de responder. Pô, mas a gente não está aqui para essa conversa, né, para esse debate. Então, isso era de fato assim, algo que trazia um desconforto muito grande, né? Então, Ken Robinson ele é um autor que vem contribuindo muito para se disseminar isso. Se eu não me engano, o livro dele acabou de ser publicado em português aqui no Brasil. Se chama Escolas Criativas. Ele já tem outras obras que tratam de criatividade, mas esse é o livro que ele é central para o TED dele, que, se eu não me engano, é o TED mais visto até hoje no mundo. Eu acho que é o TED que tem mais visualizações. Bom, Fran, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa de hoje, e o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Se você tivesse que deixar uma mensagem a partir da tua... E aqui, eu estou fazendo essa pergunta porque eu estou vendo que a gente tem estudantes da Escola Hub, como a Ana Laura, que estão participando aqui da live hoje, Legal. e que com certeza se inspiram e vão se inspirar na tua trajetória. Se você tivesse que deixar uma mensagem, deixar uma recomendação para os estudantes que vão ainda construir as suas vidas, as suas carreiras, que vão buscar os seus propósitos, você como um cara que vem fazendo essa trajetória tão brilhante, tão fora da curva, que recomendação, conselho, dica, enfim, como você quiser categorizar, você daria para quem ainda está dentro da escola e está começando? Eu daria um conselho que eu custei a adotar, foi um conselho que foi muito valioso para mim, porque não era uma coisa natural minha, que é ousem. Ousem, façam. Eu era muito cara do planejar, não deixa eu planejar tudo certinho, dar tudo perfeito, redondinho, antes de eu dar o primeiro passo. Não, se não está certo ainda, deixa eu ajustar mais. E eu vi, cara, não, vamos, tô com uma ideia boa, vamos botar o carro na rua, vamos começar, vamos testar, vamos para a rua filmar e depois mexe de novo, lança, para ver o que as pessoas vão achar. Acharam ruim, ajeita, dá uma adaptada daqui, uma adaptada de lá. Seja isso para um programa de TV, para um texto, para uma empresa,
bota a cara na rua, não fica com medo de proteger a sua ideia, né? Também tem aquela coisa, não vão roubar a minha ideia. Bota a ideia está no mundo, então você tem que lançar ela para testar e ela ser sua. Então, a dica que eu daria é essa, ousem. E como eu falei, eu era um cara tímido, introspectivo, então a tendência seria eu não sou, sabe, não vou dar certo para a comunicação, eu não vou usar, fazer uma coisa de viajar para o mundo todo. Quem é que tem dinheiro para ficar viajando no mundo todo? É só uma meia dúzia que consegue. Então, eu não ia sair, eu ia nem contar lá em casa, nem contar no mundo, nem contar no lugar nenhum, não ia fazer nada. Então, foi importante para mim, eu tomei porrada para aprender isso, eu sigo me lembrando disso toda vez, falando, não, tem que acreditar, tem que tentar, tem que ir. São de vários fracassos que a gente cria um sucesso. Então, meu conselho seria esse, ousem, façam, mandem bala. Mandem bala não. Bala hoje em dia não é uma boa analogia, mas mandem ver. Mandem. É verdade. É verdade. É isso É aí. verdade. Mete bronca, É façam o que verdade. dentro da telha. Isso aí. Fran, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu sei que para você aí são tempos muito, muito demandantes. Então, você ter conseguido esse espaço na agenda para conversar com a gente é muito legal. A gente usa muito material do Que Mundo é Esse na escola. Bacana. E com certeza, muito em breve estaremos aí em Terras Cariocas. E você sabe que o convite está feito, né? Quando sobrar uma brechinha na agenda, suba também a serra para vir aqui nos conhecer. Vamos sim. Combinado, Thiago. E, pô, tô vendo o pessoal interagindo, agradecer a todo mundo que assistiu aí também. Quem não teve oportunidade ou que eu não tive tempo de responder, tô @AndréFran em todas as redes sociais aí, adoro conversar, trocar ideia e ajudar na medida do possível quem tiver com alguma questão aí. Só acessar. Obrigadão, Thiago. Queria aproveitar só rapidinho e recomendar o Fake News é um documentário, né? Não é o Que Mundo é Esse, é um documentário fora da temporada, certo? Exatamente. O documentário especial que a gente fez está disponível na Globoplay, assim como todas as temporadas do Que Mundo é Esse e todas as temporadas do Não Conta Lá em Casa também. Só acessar lá na Globoplay. Então tá bom. Cara, grande abraço, tudo de bom. Brigadão. Valeu, pessoal.